E se eu te disser que você tá perdendo ponto por bobeira na sua redação e são coisas simples de serem resolvidas? Quer saber no que você tá marcando bobeira? Continua nesse vídeo que eu vou te contar 5 erros que eu mais vejo nas correções dos meus alunos e que você pode resolver rapidinho hoje. Olá pessoal, eu sou a Carol Targino, você está no canal Entre Linhas com Targino e no vídeo de hoje a gente vai ver 5 errinhos que são fáceis de resolver, mas que quando aparecem na redação acabam levando a nota lá para baixo. O primeiro erro é não buscar sinônimos, é sempre repetir palavras. Se você faz redação para o Enem ou outros vestibulares, sabe que a coesão do seu texto é uma coisa muito importante. Então, quando você tiver que falar sobre sociedade, use sinônimos: sociedade, comunidade, corpo social, corpo coletivo, corpo civil, mas evite no mesmo parágrafo, para retomar essa ideia de coletividade, sempre falar de sociedade o tempo inteiro. Use o dicionário de sinônimos, ele é uma ferramenta online que vai te ajudar a construir esse repertório para não ficar repetindo palavras. O segundo erro também está relacionado com a coesão, que é a falta de conectivos ou a falta de variedade de conectivos. As conjunções são importantes para fazer a costura do seu texto. Pense no seu texto como um grande emaranhado de tecidos, uma colcha de retalhos. Com os conectivos, a gente vai costurando e conectando esses retalhos. Então, preste atenção. Entre os parágrafos, é bom ter um conectivo. Entre os períodos, também, adicionando ideias, opondo ideias ou concluindo ideias. E também é importante a gente fazer essa lista de conectivos para ter essa carta na manga quando for fazer a redação. O terceiro erro que eu vejo muito também é aquela fuga parcial do tema. Os temas do Enem, principalmente, eles costumam ser enormes. E nós, às vezes, nos apegamos a algumas palavras do tema e esquecemos os periféricos. Então tem que tomar cuidado com isso. Pensemos no tema que fosse sobre a questão da saúde mental nas redes sociais. E aí você acaba se perdendo num parágrafo falando sobre tecnologia, algoritmos. Faz parte do universo das redes sociais? Faz, mas é importante a gente pensar nas plataformas digitais de comunicação social, de rede social, para não fugirmos do tema. Então é importante, todas as palavras do tema, elas precisam aparecer ao longo da sua redação. Quarto erro, e esse serve para vários tipos de modelo de vestibular, não somente o modelo Enem, que é uma conclusão fraca. O que seria uma conclusão fraca? Uma conclusão que não retoma. Então o tópico frasal da conclusão, que é aquele primeiro período da conclusão, ele precisa retomar aspectos discutidos ao longo do texto. Então uma boa conclusão vai retomar o tema, uma boa conclusão vai retomar os argumentos. No estilo Enem, uma boa conclusão vai ter uma proposta de intervenção completíssima, abordando os 2 problemas levantados. No estilo de vestibular, a gente não vai ter uma proposta de intervenção necessariamente, mas essa conclusão, ela precisa retomar elementos discutidos ao longo da argumentação. Então, se a sua conclusão, ela é só um blá blá blá, ela não fala sobre aspectos discutidos, você está fazendo uma conclusão fraca e dá para resolver isso. E o último erro, quinto erro, e é o principal que começa no começo do texto, que é uma introdução genérica. Pense que a redação, a leitura de uma redação e a correção é uma largada, é uma corrida. Se você já fura a largada, começa seu texto com uma introdução fraca, com uma introdução pronta, você vai ficar com uma péssima impressão. Você vai trazer essa péssima impressão para o seu corretor. Então, a gente precisa abrir o texto com chave de ouro sempre. Se você fura a largada, traz uma introdução com repertório que não tem nada a ver com o tema, com frases de efeito, com conectivos batidos, você vai trazer uma má impressão para o seu texto e já começa trazendo para o corretor. E é sempre bom lembrar, o corretor, ele é um ser humano, então ele também quer ser convencido do seu posicionamento. Se você começa uma introdução pronta, uma introdução que ele já leu trocentas vezes, isso vai trazer para o seu texto, inevitavelmente, um olhar mais negativo, um olhar mais pesado, porque você já começou apresentando algo que não é original, algo que ele já viu várias e várias vezes. Então, pessoal, recapitulando os 5 errinhos, evite as repetições desnecessárias de palavras, coloque conectivos no seu texto, mas conectivos produtivos, evite a fuga parcial do tema, coloque todas as palavrinhas dentro do seu texto, as palavrinhas do tema, fuja de conclusões fracas, conclusões que não retomam as ideias defendidas, propostas de soluções que não resolvem os problemas apresentados e, por fim, a primeira impressão sempre é que fica. Então, uma introdução
forte, um repertório que conquista o seu leitor para que seu texto seja avaliado desde o primeiro momento, desde a primeira linha, com um olhar favorecido. Se você quer mais dicas, continua nesse canal, segue, compartilha com seus amigos, que a gente vai ter muito conteúdo de redação ao longo desse ano. Um beijo, tchau, tchau!